Agora, saindo do cordão agulhado, bora falar do último tipo, que é o cordão trançado. O cordão trançado, ele é um dos mais utilizados no macramê, e aqui eu separei em duas categorias, os cordões com alma e o cordão sem alma, que a gente vai ver depois no próximo vídeo. Para você identificar se um cordão ele tem alma, ele tem enchimento ou não, você vai olhar por dentro dele e vai ver se tem um grupo de fiozinhos passando aqui por dentro. Se ele tiver só os fios que fazem essa trança externa, ele não tem alma, então ele não tem enchimento, que é o caso desse, e ele vai ser um fio mais achatado, mais molinho e menos estruturado. Já o cordão trançado que tem alma, você vai encontrar esse grupinho aqui de fios, que pode ter mais fios ou menos fios do que esse exemplo. E aí se você puxar, ó, tá vendo que o fio lá embaixo, ele tá curvando? Porque eu tô puxando esse grupo de fios que tá passando aqui por dentro de todo esse cordão. Então tem os fios que encapam o cordão e tem os fios que passam por dentro dele, e aí dá mais estrutura pro fio. Aqui no meu exemplo de cordões trançados que tem enchimento, eu coloquei 6 exemplos. Só esse primeiro aqui, que é de 3 milímetros, ele é da mesma marca desse daqui, desse lado de 4, e da mesma marca desse daqui de 5. Agora esses outros 3 são de marcas diferentes. Dentro desses exemplos, eu tenho 4 que são vendidos como cordão com alma de 4 milímetros. Esse primeiro, esse segundo, esse terceiro e esse quarto. Eu tentei colocar aqui no que eu julguei uma ordem de resultado de espessura. Esse daqui para mim o nó ficou menor e esse daqui ficou maior, então foi crescendo assim. Dá pra gente perceber já que a diferença de marca já vai afetar muito o resultado. O nó produzido aqui com esse fio, mesmo ele sendo de 4 milímetros, ele ficou muito maior do que o nó produzido por esse cordão aqui, que também é de 4 milímetros, só que é de outra marca. Esse outro exemplo aqui, ele já fica bem mais próximo dessa outra marca, então aqui a gente já teve uma semelhança maior. E esse último aqui, eu achei ele um pouquinho mais grosso também em relação ao resultado. Achei que o nó ficou maior do que esses dois aqui do meio. Então, se eu fosse pegar uma peça que foi feita com esse cordão de 4 milímetros, se eu fosse fazer ela com esse outro cordão também de 4 milímetros, eu já teria que fazer algumas modificações. Então não basta eu pegar o cordão do mesmo tipo, também com enchimento, da mesma espessura, mas de marcas diferentes, porque às vezes eu posso ter essa grande variação. Para vocês terem uma ideia, eu coloquei esse outro cordão aqui, que é de 5 milímetros, para poder comparar com esse, que é de 4. E vocês verem que o resultado desse nó com o cordão dessa marca ficou mais parecido com esse, mesmo ele sendo de espessuras diferentes. Agora, para comparar esses cordões trançados com alma com os que a gente já falou, peguei aqui um dos exemplos do cordão torcido de 4, para colocar aqui do ladinho e vocês poderem julgar. Eu achei até um resultado próximo desses outros que já estão aqui, mas esse sendo o exemplo que produziu um nó menor quando eu mostrei lá os cordões torcidos. Já em relação ao barbante 24 fios, como eu já falei antes, eu acho que o resultado do nó ele fica mais próximo com o cordão trançado de 4 milímetros de algumas marcas. Já outras ficam um pouquinho mais grosso. Já em relação ao cordão agulhado, pode ficar aqui entre os 5 milímetros e o 8, né? A depender da marca. Os nós produzidos pelo cordão agulhado de 8 pode ficar mais próximo de algumas marcas de 4 milímetros do cordão trançado, e o cordão agulhado de 5 milímetros pode ficar mais próximo de outras marcas de cordão trançado de 4. Mesmo eu ainda achando que esse daqui de 5, ele acaba tendo ainda um resultado menor do que esse outro. Então talvez ele ficasse mais perto de um de 3. Só que esse daqui dessa marca, eu já acho ele muito mais fino. Então, tá vendo que o nó produzido por esse daqui ficou maior do que o nó produzido por esse, que é de 3 milímetros. Então, aqui no caso, em comparação com o cordão de 4 e de 3, esses dois são da mesma marca, esse daqui, agulhado de 5, ele ficaria um meio termo entre as duas, não ficaria nem igual ao de 4, nem igual ao de 3. Agora, saindo do cordão trançado com alma, bora falar do último, que é o cordão trançado sem alma.